Glória a Deus. João capítulo 15. Convido você a não faltar nos cultos nenhum, né? Tudo tem propósito. Eu estava em casa olhando em algumas anotações minhas e vendo que Deus nos tem dado antes de junho já. Porque Deus começou nos dando paternidade, o tema paternidade, que foi algo bem forte para os nossos corações. Falamos sobre ser igreja, as 7 cartas, as 7 igrejas. Hoje, iniciando as ministrações, as 4 ministrações dos domingos deste mês, que vamos falar sobre a treliça e a videira. Tem um livro que, quem já leu este livro, A Treliça e a Videira, alguém já leu? Algumas pessoas pegaram o meu emprestado aí e leram, né? Espero que tenha edificado a sua vida. Mês que vem nós vamos dar já sequência também, um tema muito próximo, ou extensão desse tema, falar sobre discipulado. Em setembro nós vamos fazer festa dos tabernáculos aqui na nossa igreja. E eu vejo a conexão de tudo isso que Deus está dando, pastor. Eu não sei se você já parou com alguém e batendo um papo, conversando assim, como eu estou conversando com vocês, conversar com Deus e ficar meditando com Deus. Eu fico imaginando Davi quando ele estava no campo cuidando das ovelhas, e lá ele compôs muitos dos salmos, e ali nas experiências dele com Deus, eu acho que de vez em quando ele parava ali numa pedra qualquer, ou debaixo de uma árvore, pastor Vitor, e falava com Deus, e Deus ministrava no coração dele. Eu acho que ele ficava extasiado com a palavra de Deus. E ele olhava e falava: meu Deus, quanta coisa linda que nós aprendemos com as Escrituras. Era o Antigo Testamento que eles tinham, né? Que na época, o período anterior ao dos reis, mas tinha muita meditação, tinha muito ensinamento, tinha muitas verdades para aprender. E quando eu parei para falar com Deus sobre esse tema, eu falei: Senhor, esse tema é lindo, é maravilhoso. Esse livro é a 3ª vez que eu estou lendo esse livro, A Treliça e a Videira, e é muito bom, aquelas leituras que a gente repete. E às vezes, parando para meditar na palavra do Senhor, hoje mesmo de madrugada eu estava escrevendo, montando a ministração no meu iPad, e também ficou em casa, né? Aí você fala assim: mas se você não vai usar, por que você não montou? Aproveitei que eu já tinha perdido o sono mesmo, fui meditar e escrevi lá, Lecão. É assim, fica lá. E tentando que, se eu fosse escrever tudo aquilo que vai passando na nossa mente, primeiro que eu não ia conseguir pregar tudo isso. Mas é bom a gente ficar refletindo, e eu ficava olhando assim para a palavra do Senhor e extasiado com Deus, e falava: Senhor, como é linda a tua palavra, quanta riqueza. Jesus, com coisas tão simples, né, mas não simplistas, ele conseguia falar tantas verdades que tocavam forte o coração das pessoas. A gente teve oportunidade com os adolescentes de sexta-feira, às vezes estou tirando uns momentos com eles ali, e meditando na palavra, vivendo ali a oportunidade de ver o mundo deles e conseguir trazer. Às vezes eu chamo os professores para estar perto, para ver assim: me ajuda, e eu bato palmas, tá, gente, para os professores, não é, Keila? Falei: Keila, vem cá, senta aqui do meu lado para você ver se eu estou falando direito para os adolescentes, porque vai que eu estou falando palavras que eles estão tudo com interrogação, né? Aí que eu estou falando a conjectura e eles falam assim: Aí que eu estou usando uma palavra e não está sendo no entendimento dele, e aí eu peço a avaliação dos professores, eu peço ajuda para os universitários. E aí eles sentam do lado e a gente vai vivendo ali oportunidades tão gostosas, de uma maneira simples. Eu vou tentando diminuir, assim, trazer uma palavra muito simples para atingir o coração deles, usando a mesma palavra. E você vê assim eles sendo impactados por aquele momento. E eu falo: é tremendo isso, né, pastor? A gente prega para adulto, a gente prega para criança. E eu falo: é um desafio, gente. Uma vez, né, amor, eu fui dar uma Bíblia de presente, foi para a Lorena, né? Eu fui escrever um negócio, ela falou assim, a netinha dela veio, trouxe assim, falou assim:
que ele escreveu? Não entendi nada, né? E Jesus, ele tem uma facilidade muito grande de atingir todo o público, né? Ele fala na linguagem de um lavrador, ele fala na linguagem de um pastor, e as pessoas entendem o que ele está falando. Ele fala de semente, ele fala de ovelha, ele fala de bodes, né? Ele fala de peixe para os pescadores, eles entendem. Ele fala da agricultura e o pessoal entende. E eu espero hoje que, em nome de Jesus, o seu coração esteja aberto para você entender aquilo que Deus tem para nós também. Amém? E eu falei assim, Senhor, se eu fosse ministrar só, eu sou a videira verdadeira, já dá uma pregação bem grande. É muita coisa para dizer sobre ser uma videira verdadeira. Se é uma verdadeira, porque existe uma que não é mais a verdadeira, é a falsa. Mas nós estamos conectados à videira verdadeira. Amém? Quem está conectado à videira verdadeira? Aí dá uma glória a Deus. E hoje eu quero levar você, através da palavra, a refletir. Tem problema não, se você não rodopiar, se você não der uns gritos. Tem problema não. Se você sair daqui com a palavra no teu coração e refletindo, está tudo ótimo para mim. Eu não quero ser impactado pelo que os meus olhos veem. Eu quero ser impactado pela transformação que nós vamos ver na sua vida. Amém? A consciência. De terça-feira nós aprendemos. Quem ouviu a ministração de terça-feira? Quem esteve aí? Quem não esteve pode acessar o Facebook lá que vai ter a ministração de terça-feira. O que é que precisa ser mudado, gente? A mente. Ah, é o meu coração. Vai fazer o transplante, você está com problema, irmão? Vem para o jiu-jitsu na quarta-feira, 8 horas da noite, né, Horto? 8 horas da noite, vem cá. Para você fazer um exercício, cuidar da sua saúde, cuidar do seu coração, amém? Diga para o irmão que está do seu lado, cuida da sua saúde. Antes que seja tarde. Aí você vai assim, ui, eu não estou aguentando mais. Aproveita enquanto aguenta, irmão. Amém? Ah, não, mas eu tenho preguiça. Depois você vai ver só aonde a tua preguiça vai te levar. Diga assim, eu sou o resultado. Ó, preste atenção no que você está dizendo, hein? Ó. Eu sou o resultado das minhas escolhas. Sim ou não? Verdade. Então escolha o que é bom. Cuide da sua vida. Cuide da sua saúde emocional. Cuide da sua saúde física. Cuida de tudo que está à sua volta. Amém? E essa palavra traz transformação para a nossa mente. Eu fiquei pensando em casa, e essa semana, o que eu poderia fazer para deixar uma imagem para vocês de o seguinte, que o apóstolo não veio. Só veio o irmão Adilson. Aí eu falei assim, eu não vou colocar terno. Mas daí vai mudar alguma coisa? Só sabe quem você é. Não, mas eu vou ficar normal, que as pessoas pensam, tá de terno, ele é melhor do que alguém, ou qualquer coisa assim. Não, ele é o apóstolo. Hoje eu queria, de verdade, deixar uma sacolinha virtual do seu lado. Imagine que tem uma sacolinha do seu lado, e você pegasse todos os seus títulos, toda a sua formação, tudo, e jogasse dentro desse saquinho. Amém? Ou seja, você olhasse para mim, olhe como um irmão. A gente vai seguindo passo a passo para você entender essa mensagem. Porque é uma mensagem que faz a gente refletir de verdade antes de tomar a Santa Ceia. Amém? Estou claro com vocês? Amém? Eu vou ler o texto e depois nós vamos refletir um pouco na parte que nós lemos. Amém? João, capítulo número 15. De verdade, quem já leu esse texto aí, levanta a mão. Quem já leu de verdade, levanta assim a sua mão para ver a conexão que você já teve aí. Já leu esse texto? Então tá bom. Vamos lá, vamos ver se você entendeu ele bem. Vou tentar deixar ele claro para vocês hoje, o mais claro possível. Diz assim, nós vamos ler do versículo 1, nós vamos ler até o versículo de número 17. Amém? Me perdoe desde já, que eu não vou conseguir entrar a fundo em tudo que ele diz. Mas o raso que a gente vai, já vai ter que ser que, pelo menos com snorkel. Snorkel, não é aquele que vai que assim, fica só o pontinho assim. Não vai ser profundo, com um cilindro nas costas, mas você vai conseguir ir mais fundo do que você já foi nessa manhã. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Disse
Jesus. Eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, minhas palavras permanecerem em vocês, diga assim comigo, vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. É bom a gente entender isso antes de ler o próximo. Se isso acontecer, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos, de verdade. Eu os amei, como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que vocês fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. Diga assim, disse Jesus, este é o meu mandamento. Eita Deus. Amem uns aos outros, como eu amo vocês. Ouça Jesus dizendo isso. Vamos repetir? O que o mestre disse foi, amem uns aos outros, como ele nos amou. Versículo 13. Não existe amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Vocês serão, diga, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. E o que é que ele mandou? Amar-nos uns aos outros. É uma ordem, ordem é ordenança, ordenança é mandamento, mandamento é a vontade de Deus para cada um de nós, amém? Diga para o irmão que está do céu, você entendeu, irmão? Diga assim, você vai ter que me amar. Já não os chamam de escravos, de servos, pois o Senhor... Essa versão é que eu estou numa versão diferente da de vocês aí, né? Mas eu trouxe essa daqui, essa aqui dificilmente eu uso. Daqui é uma que eu ganhei da edição de Charles Spurgeon, que tem uns comentários, eu ganhei de presente um tempo atrás, e eu estava lendo ela nessa madrugada, eu falei, vou levar essa versão. Por isso que ela está um pouquinho diferente, mas bem clara, também bem simples para a gente entender, né? Olha só o que ele diz, ó. Já não os chamo
de escravos. Pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Isso é tremendo, gente, que Jesus está falando aqui. Agora vocês são os meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram. Gente do céu, isso é... O calvinista fica doido com isso, pastor Vitor. O calvinista fala, aí, tá vendo? Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós. Diga assim, não fui eu que escolhi, eu fui escolhido. Aleluia. Se é escolhido, dá um glória a Deus bem forte aí. Aleluia. Aplaude a Ele. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos. Frutos duradouros. Para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. Versículo 17 para finalizar. Este é o meu mandamento. Qual que é? 1, 2, 3. Amém? A gente podia refletir falando mais aqui, lendo mais, mas vou deixar para você que gosta de estudar a palavra de Deus, estudar um pouquinho em casa, amém? Analisa comigo o que nós lemos. Ele está usando aqui uma linguagem de um agricultor. Ele está falando de uma videira. Nós temos aqui ao fundo uma videira. Na sexta-feira eu fiz questão de pegar os adolescentes, a gente bateu um papo do versículo 1 até o versículo 4, a gente passou 1 hora e pouco falando sobre isso. O que é a videira? Qual o fruto da videira? O que é a videira? Que planta que é? É uma plantação de uva? Amém? É uma videira. É a árvore que dá a uvinha. Amém? Jesus está dizendo que quem é a videira? Ele. Mas pense comigo. A videira, ela é somente um tronco? Ou a videira é o nome dado a toda a árvore? A toda a árvore. Só que Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o vinicultor ou o agricultor, aquele que cuida dessa vinha, e vocês são os braços dessa videira. O que significa isso? Que você também é uma videira em Cristo. Amém? Porque não existe você pegar uma folhinha, um talo, né? Vamos dizer, um braço de um abacateiro e falar, eu vou colocar numa videira. Vai dar certo isso daí? Não vai. Você não vai conseguir fazer com que o tronco da videira saia e um braço vai nascer uva, no outro nasce o abacate, no outro nasce a mexerica. Vai dar certo esse negócio? Não existe isso daí. Não existe. É impossível. Assim também quando Jesus diz, eu sou a videira, vocês são as varas, logo, a videira dá um fruto. Qual é o fruto? A uva. Mas aonde que essa uva, as folhas nascem? No tronco? Não. Nasce o quê? Nos braços. O que Jesus está dizendo é o seguinte, se vocês estão ligados em mim, o que está em mim passa para vocês. Vocês ficam conectados a mim. E por estarem conectados a mim, vocês vão dar um fruto. E esse fruto é a uva. Amém? Mas são alegorias. E é interessante olhar esse texto, e eu falo para você, por que ele é muito rico? Porque ele alinha a nossa vida ao que realmente é o cristianismo. Por que
Você que viu a postagem no Face, talvez, eu coloquei lá. Vivemos num tempo hoje que as pessoas dizem assim, 3 tipos de pessoas. Não sei qual você é. A primeira diz assim, se você perguntar para ela, você está em Cristo? Aí ela vai dizer assim, sim, eu estou. Mas por que você diz que você está em Cristo? Eu vou na igreja. Eu estou na igreja. Eu sou do altar. Eu sou apóstolo, sou profeta, sou mestre, sou diácono. Jesus está falando isso aqui? É isso que ele está dizendo? Não. Ele está individualizando o coletivo. O que é individualizar o coletivo? Levanta a mão e diga assim, eu sou um ramo preso a Cristo. Então o que significa? Vamos por etapa. Antes de igreja, antes de qualquer coisa, eu estou conectado a quem? A Cristo. Aí a pessoa diz assim, bom, eu vou na igreja, eu trabalho, eu faço as coisas e por isso eu estou conectado a Cristo. A sua avaliação está errada. Credo, apóstolo, eu pensei que estava certa. Não, você está equivocado. Eu não estou perguntando se você trabalha na igreja. Eu estou perguntando se você está ligado a Cristo. Porque estar ligado a Cristo é independente da igreja. Mas como nós sabemos se estamos conectados a Cristo ou não? Ah, apóstolo, aí cada um tem sua opinião. Desculpa dizer uma coisa para você. Diz para o irmão que está do seu lado, perdoa o apóstolo. Amém? Vocês me perdoam? Amém? Mas pelo que, apóstolo? Pelo que eu vou dizer agora. Mas o que você vai dizer, apóstolo? Vai que eu perdoei antes e eu não quero perdoar. A sua opinião e a minha opinião não vale nada. As suas justificativas não valem nada. Por quê? Porque existe um padrão de verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus. Amém? Então, nem você nem eu temos o direito de ter a nossa verdade para olhar para a verdade da palavra de Deus. Ainda que a verdade da palavra de Deus deixa a gente tudo borocochô e tudo murcho, a princípio. Mas mostra a realidade de quem nós somos. Porque talvez muitas pessoas estão sendo religiosos, mas não estão conectados a Cristo. Não é o lugar que você está que mostra que você está conectado a Cristo. Mas o que mostra se você verdadeiramente está conectado a Cristo são os valores que nós damos na nossa vida. Amém? Não, apóstolo, eu me batizei nas águas. Eu tomo Santa Ceia, como vou tomar hoje também, amém? Em nome de Jesus, nós tomaremos ceia também. Todos juntos. Mas não é nada disso que eu estou falando. É para você avaliar como indivíduo. Jesus disse, eu sou a videira somente? Não. A videira verdadeira. Jesus mesmo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse que o Pai é o lavrador, que nós somos as varas, que Ele é o tronco, Ele é a videira, nós estamos enxertados nele, por isso vamos dar um fruto. E Ele diz uma coisa interessante, vós já estáis limpos pelo quê? Pela oração que vocês estão fazendo, pelo cargo que vocês ocupam. Não, vocês estão sendo limpos pela palavra. Porque a palavra ela passa como se fosse uma tesoura, ela passa como uma faca bem afiada, que ela vai limpando os ramos. Ou seja, vai tirando tudo que não tem a ver com a videira, e é só a verdade. Porque o chuchu, por exemplo, o chuchu, ele nasce pelo chão, ele fica pendurado em um lugar também, sim ou não? E por isso faz dele uma videira? É o pé de chuchu, que diga de passagem, tá caro? É? Chuchuzinho. Mas não é porque ele é uma planta trepadeira, uma planta aérea, ele se torna a videira. Então não adianta você vir com a sua verdade perto da verdade da palavra de Deus. E eu também não estou aqui
sentado numa cadeira como acusador. Amém? Por isso que eu estou dizendo para você, meu título, meu cargo está aqui de lado. E estamos refletindo o que é ser videira. Diga assim comigo, o que é ser videira? Dessa vez você pode perguntar para o seu irmão, pergunta para ele assim, irmão, se é uma irmã, pergunta, irmã, você é uma videira? Antes dela responder para você, eu não lembro se foi na terça ou no domingo, eu fiz aquela brincadeirinha de levantar o vidro. Levanta o vidro aí, irmão. É você e Deus, deixa os outros te julgar não. Porque a opinião dos outros importa, mas não determina. Amém? Porque as pessoas julgam a pá e Deus julga o quê? O coração. Mas como é que Deus julga o coração então? Eu mostro para você na palavra de Deus. Abre lá em Gálatas comigo, por favor. Diga assim, tem como saber? Pode perguntar, irmão, tem como saber? Respondo, tem. Sim. Eu vou pular direto nesse aqui, ó. Versículo de número 22. Mas o Espírito, Gálatas 5:22. Acharam? Diz assim, ó. Mas o Espírito produz este fruto. Diga assim comigo, fruto. Existem várias espécies de uva, sim ou não? Sim, existem várias espécies de uva. Eu gosto muito, vou na feira assim, quando você compra aquela Thompson que está amarelinha, não pode estar verde, aquela amarelinha. Você dá aquela lavadinha gostosa e coloca dentro da geladeira, irmão. Você fica assim, ó, desesperadamente, tão gostosa que ela é. Já comeu daquela Globe? Já comeu daquela uva Globe? Muito boa também, doce. É tudo uva. Mas eu nunca consegui comprar um cacho que no mesmo cacho tenha a Globe, a Thompson e a Itália. Cada uma tem a sua peculiaridade, embora todas sejam uvas. Amém? Então, nós estamos falando de quê? De um fruto, não de frutos, mas de um cacho de uvas. Cada qualidade dessa é uma bolinha do cacho de uva. Amém? Vamos lá. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Olha o que a Bíblia diz. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Dá só uma baixadinha rápida aí. Pergunta aí, leu, irmão? Está refletindo? Só para ver se não está dormindo, que abaixa assim o vidro. Está dormindo, está acordado, né? Está dizendo aqui. Essas são as características de uma pessoa que dá fruto espiritual. Amém? Quero que você se revela, não. É olhar para cá e ver se essa uvinha está nascendo na tua vida. Amém? Apóstolo, eu vou avaliar aqui. Tá bom. Agora, e como que eu descubro? Porque só existe duas oportunidades. Ou você está sendo espiritual, ou você está sendo carnal. Amém? Diga assim, ou espiritual, ou carnal. O que a gente aprendeu com a igreja de Laodiceia? Que andar no meio não dá certo. Tem que ser sim, sim. O que passar disso? Morno dá certo? Não. O que vai acontecer com o morno? Vai ser vomitado. Não foi isso que nós aprendemos na última ministração? Aí a gente analisa, esse aqui é o fruto de quem está ligado em Cristo. Porque não é um fruto da pessoa, é um fruto que vem através da pessoa. Amém?
Então não avalie o quanto que é a sua performance no altar. Não avalie o trabalho que você exerce na igreja. O que nós estamos avaliando aqui é o fruto que a gente dá por estar ligado a quem? A Cristo. Amém? Isso é uma vida espiritual. Ah, apóstolo, e como que eu vou saber se eu estou sendo carnal? Diga assim, carnal ou espiritual? Ah, apóstolo, então fala pra gente o que é ser carnal também. Eu passei a lição para os adolescentes e falei assim, ó, fala para os pais de vocês só explicar o que é o espiritual. Eu não sei em que linguagem que a gente explicaria para os adolescentes e para os jovens essa outra linguagem do que é o carnal. Então espiritual fica fácil, não é? Ser bondoso, amoroso, longânimo. A gente ensina, não ensina fácil para as crianças? Fala assim, ó, que é uma pessoa longânima? É uma pessoa tardia em irar-se. O que é o amor? O que é o perdão? Ah, é fácil dizer, sim ou não? E a gente tem dificuldade para falar disso? Não tem, é fácil. Agora, e para explicar para o adolescente e para a criança o fruto da carne? É fácil? Não é fácil. Mas estamos entre adultos aqui, aleluia. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos lá. Diga assim, aprendi o espiritual. Qual o fruto da carne agora? Diz. Quando seguem os desejos da natureza humana, ou seja, o fruto natural do corpo do ser humano, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual. Aí imagine, você chega para uma criança aqui de 8 anos e fala assim, ó, fruto da carne é imoralidade sexual. Como você vai explicar isso para ela? Deve ser, hein, Keila? Deve ser difícil para vocês, né? Não, Você chegar para as crianças e falar assim, ó, deixa eu explicar para vocês o que é imoralidade sexual. Gente, você vai suar na navalha. Uma criança, como você vai explicar esse universo para ela? Nós estamos no universo de adultos, amém? Não está fácil. Impureza, sensualidade, idolatria, feitiçarias, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Glória a Deus. Pode abre o vídeo um pouquinho. Posso ouvir um glória? Meio xoxinho, né? Meio xoxinho. Ponto. Levanta o vidro aí, mas não esquece de me ouvir. É assim que a gente descobre se eu estou sendo carnal, se eu estou sendo uma pessoa espiritual. Meça pelos valores que são dados aqui do fruto do Espírito. Porque quem está ligado na videira dá fruto de quê? De videira. Se estamos ligados a Cristo, é obrigatório que nós venhamos dar o fruto que Cristo dá, sim ou não? Apóstolo, mas é muita perfeição. Exato. Por isso que não dá para explicar muita coisa para você, mas existe, eu vou pegar as palavras do livro Impacto da Santidade, do Luciano Subirá, que é um texto que eu também extraí e coloquei também no livro Discipulado, a maturidade cristã, aquele vermelhinho que a gente tem. Primeiro passo da santidade. Nos tornamos santos. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Cristo entregou a vida na cruz, derramou o seu sangue, e todo aquele que aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador de todo o seu coração, essa pessoa foi enxertada em Cristo. É uma santidade posicional. Foi enxertado. Já viu? Quem já acompanhou como se faz o enxerto?
faz enxerto em rosa, faz enxerto na videira também. Você pega um pedacinho assim, ó, com uns nozinhos, você pega e faz uma cunha, faz um corte na videira, você encaixa ali, depois você passa um paninho, deixa ali, daqui a pouco você vai ver, cria aquele calo e se torna uma coisa só. É assim que é feito o enxerto. Nós estávamos mortos, Jesus Cristo nos ressuscitou, nos deu vida. O Pai, o lavrador, pegou e ó, colocou eu e você lá em Cristo Jesus. Amém? Só que essa santidade é a posicional. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 3. Estamos lá. Agora que estamos ligados a Cristo, nós vamos começar a dar fruto. Só que você vê na palavra que o Pai é o lavrador, que ele poda. Amém? Ele tira coisinha ruim. Ou seja, podar é tirar coisas. É interessante que eu estou com matagal na minha laje lá. Não é assim, irmão? A gente tirou do sol, coloquei debaixo assim, onde tem uma área, ficou tudo verde, bonitinha. Você poda, aqui está amarela, aqui está ruim, vai ficando tudo bonita. A mesma coisa a palavra de Deus vai fazendo na sua vida e na minha vida. Santidade posicional, depois a santidade processual é a poda, aonde Deus está limpando a gente como Ele está limpando eu e você hoje, agora aqui, ó. Porque Ele ama. Ele está limpando a nossa vida, está tirando, está podando. Vai chegar uma hora que esse é o desejo de todo cristão, de não ter mais pecado na sua vida. Ou seja, aí nós vamos olhar um para o outro e não vamos enxergar mais pecado. Enquanto isso não acontecer, nós vamos olhar um para o outro e ver fruto da carne e fruto do Espírito. Ou seja, a palavra vai limpar. Quando você der o fruto da carne, o que a palavra vai fazer? Vai cortar e vai jogar fora. Não, mas eu quero continuar dando esse fruto. Nem em Cristo você está, porque você quer continuar. Não há arrependimento. Quem está entendendo, diga misericórdia. Aposto porque tudo isso é importante. Porque até agora nós não falamos nada de igreja, nós falamos de pessoas, de indivíduos, de mim, de você. Não falamos de cargos, não falamos de funções eclesiásticas. Nós estamos falando de estar conectado a Cristo, dando os valores de Cristo, dando valores da ação do Espírito Santo em nós. Então não é uma vida de aparência, é uma vida conectada a Cristo. Amém? Ponto. Mas qual é o fruto que João 15 está dizendo? Jesus repetiu esse fruto 2 vezes. Amar ao próximo é o fruto da ação do Espírito Santo em nós. Amém? Analise. Aqui ele nos dá o segredo, olha aqui em Gálatas mesmo, capítulo 5, versículo 16. Por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças, diga assim comigo, 2 forças, se confrontam o tempo todo. Não é de vez em quando. Diga assim, é o tempo todo. Pode abrir a janela e falar para o irmão também. É o tempo todo. Amém? Olha só. De modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estáis debaixo disso. Diga assim, eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Agora estou conectado em Cristo. Ok, já entendi o valor como indivíduo. Agora, o que é que Jesus espera de mim nesses frutos? Além de dar o amor e amar ao próximo e amar uns aos outros, diga assim, amar ao próximo e amar uns aos outros, o que é que Jesus espera de cada um de nós que está resumido nisso? Aí nós entendemos o segundo passo. Dons espirituais. Diga assim, dom espiritual. Por quê? Existem pessoas que estão na igreja que acham que por estarem na igreja são pessoas conectadas a Cristo. Isso é engano.
Mas existem pessoas que estão na igreja, que dizem estar conectados a Cristo, mas elas dizem que não tem função nenhuma no corpo. Ou seja, elas estão na igreja por estar na igreja, dizendo assim, não tem nada para fazer. Diga para o irmão que está do seu lado, vamos ver se ele vai falar sério. Diga assim, irmão, na igreja não tem nada para fazer. Ela deu um sorrisinho. É porque a verdade é que você não está perto. Tem trabalho ou não tem? Tem muito trabalho. Tem trabalho na Val de Jaboque, Paulinho? Tem trabalho, Douglas? Tem trabalho. Tem trabalho, tem muito trabalho lá. Tem trabalho, Fabinho, lá no orfanato tem trabalho lá com os meninos. E como tem, né? Hoje eu peguei eles de manhã, eu vim chamando a atenção deles de lá até aqui, que eu venho fazendo a lavagem do sacerdote, vem de lá até aqui, viu, Horto? Vai preparando aí. Eu venho lavando de lá até aqui, para ver se chega aqui um pouquinho mais limpo, que senão o bicho pega. Aí eu devolvo limpo. E eu falo, trata de ficar limpo. Aí, mas não é fácil, não. Couro come. Tem muito trabalho para ser feito. Grande é a seara, mas poucos são os... Porque as pessoas estão entendendo que podem estar na igreja sentadas nos seus bancos, olhando o couro comer e falar assim, não tem nada para fazer. Eu não tenho chamado para fazer alguma coisa. Diga assim, primeiro chamado. Indivíduo está conectado a Cristo. Santidade é o chamado para todos. É o chamado universal. Leia lá Efésios. É o chamado de todos nós. Mas por estarmos conectados com Cristo, Ele nos chamou para fazer alguma coisa. Diga assim, Deus nos chamou para fazer alguma coisa. Todo esse trabalho para nada, irmão, só para você ir para o céu. Enquanto você está aqui, Deus quer usar você de alguma maneira. Amém? Vamos lá em Efésios capítulo 4. Efésios 4, versículo de número 11. Deixa eu ler o 9 em diante para você entender. Lê tudo, mas não dá o tempo. Mas versículo 9 diz assim, notem que diz que ele subiu por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ou seja, está dizendo que Jesus desceu do seu trono de glória, se tornou homem, pregou a palavra, morreu, ressuscitou. Quando ele subiu, ele deu uma missão para a igreja dele. Amém? Quem é a igreja do Senhor Jesus? Dá glória a Deus. Agora nós estamos passando para o coletivo. De indivíduo para coletivo. Indivíduo já não é terrível o negócio, já não é forte, não é moído. Agora isso vai expressar em trabalho. Jesus, quando ele perdoou os nossos pecados, ele nos chamou para uma obra. Baixa o vidro aí, pode baixar e diz para a pessoa assim, irmão, desperta. Você não está aqui por acaso. Diga assim, não fostes vós que me escolhestes. Eu vos escolhi a vós. Jesus escolheu cada um de nós. Amém? Aí o que ele fez? Ele designou, ele deu para a igreja dele algumas pessoas com funções específicas. Uns como apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas, outros para serem pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Agora ele pegou as pessoas que disseram, olha, faz o cálculo comigo, eu estou sendo devagarzinho para você fazer o cálculo, e você entender de uma vez por todas, quem é você e para que Deus te chamou. Amém? Indivíduo conectado a Cristo, valores. Agora ele nos colocou dentro de uma igreja, amém? De uma eclésia. E agora ele nos capacitou
E Ele deu dons ministeriais para que nós sejamos usados na obra dEle. Amém? Para quê? Porque agora tem uma outra qualidade de pessoa. Aquelas que dizem assim: eu não estou na igreja, eu não vou na igreja, eu estou conectado sim com Cristo, mas a igreja não faz sentido nenhum para mim. Aí eu pergunto: e os dons, aonde ficam? Para quê que Ele nos encheu do Espírito Santo? Se você for ler lá 1 Coríntios 12, você vai ver que o Espírito Santo coloca cada um no lugar que Ele quer, dá o dom que Ele quer, usa do jeito que Ele quer, para edificação de pessoas. A uns Ele dá dom de maravilhas, outros dom para pregar, outros dons para profetizar, outros dons para curar, mas tudo para a glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo. Como é que eu posso ser uma pessoa que não frequenta igreja? Um desigrejado. Se a igreja, aí você faz só a conexão. Se eu não estou conectado em Cristo, logo nem sentido faz a igreja, não faz sentido os valores e não faz sentido eu trabalhar nela. Se eu estou conectado em Cristo, faz sentido eu ler a Bíblia, eu aprender a Bíblia, ter vida de santidade, buscar agradar a Deus, porque isso é o trabalho de todo cristão. Não é trabalho do pastor. Estar conectado a Cristo é algo que todo salvo deve viver, independente da sua função ministerial. Amém? Agora Jesus pegou esse povo que foi salvo e foi cheio do Espírito Santo, diz assim: vai, irmão, trabalhar na minha seara. E capacitou a cada um de nós. Agora faz a conta comigo. Muitas vezes nós falamos sobre isso. No mês que vem a gente vai tratar esse tema com mais profundidade. Discipulado. Quem é discípulo de Cristo? Algum discípulo de Cristo poderia se manifestar hoje aqui? Levante bem a mão, vocês estão com medo, não fiquem com medo. Quem é discípulo de Cristo? É bom que a gente fique com medo mesmo. É o senso da responsabilidade. O discípulo de Cristo é aquele que decidiu imitar quem? Cristo. Então não existe discípulo de homens, existe discípulo de Cristo. Então você não pode transferir para as pessoas que as pessoas mudem a sua vida. Você não pode transferir para as pessoas que as pessoas te dê destino ou que as pessoas te levem até Cristo. Antes de você seguir alguém, você decidiu seguir a Cristo. Você está conectado com Cristo. Você é discípulo de Cristo. Porque as pessoas são discípulos de pessoas, quando as pessoas falham, elas logo desistem. Mas quem é discípulo de Cristo entendeu o quê? Eu preciso imitar alguém. Esse alguém é Cristo. O discípulo de Cristo é conhecido como? Quem sabe essa? Vai ganhar balinha no final. Cristão. Quem é cristão aí? Dá um glória a Deus. Levanta a mão, só quem é cristão. Tem alguém que não é cristão aqui? Todos somos cristãos? Aleluia. Então você e eu, independente de apóstolo, independente de pastor de função ministerial, nós estamos vivendo conectados a Cristo e queremos imitar a Cristo. Ou seja, brincamos num certo sentido dizer, não pejorativo, mas brincamos de siga o mestre. O que Jesus faz, nós, baixa o vidro aí. Se é automático, puxa. Diz assim, entendeu? Tá copiando? Pode fechar. Aquele livro, em seus passos, o que Jesus faria é um desafio. Jesus faria o que nós fazemos? Qual é o parâmetro para o seguidor de Cristo? Ser parecido com Cristo. Paulo lá em Romanos 8, ele nos ensinou isso. Que o desejo de Deus é que cada um de nós venhamos ser a semelhança de Cristo.
É um desafio, sim ou não? A régua é alta. Se você está olhando para um ser humano e dizendo, eu não consigo alcançar a meta dele, irmão, eu não estou dando meta do homem. Eu estou falando de Jesus Cristo. Só que Paulo ele nos ensina uma coisa. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Pergunte para si mesmo. Eu sou uma pessoa que imita a Cristo? E as pessoas que me seguem me imitam naquilo que eu imito Cristo? Está dando para entender a conta? Discipulado de verdade é isso. Não é uma pessoa que te leva, é você que já entendeu onde você tem que ir. Depois de você entender aonde você tem que ir, você talvez precise de ajuda. E você olha para uma pessoa e diz assim, esse cara, essa mulher já é uma pessoa que está no caminho. Imagine assim, Alex, eu queria ser discípulo de Cristo, mas eu não sei como que é esse negócio. O que o Alex diz para mim? O que você diz, Alex? Hã? Anda com você? Mas por que eu deveria andar com você? E como que a gente ensina? Vocês estão entendendo como que a coisa funciona? Eu não sou cristão. Historinha, tá, gente? Se começar pelo altar de não ser cristão, lascou a igreja inteira, né? Mas eu quero ser cristão, mas eu não sei como que é esse negócio. Diga assim, eu não sei como é esse negócio. Aí eu chego para você e falo assim, ó, a Bíblia diz que para ser cristão do jeito que você está falando, é o seguinte, você tem que amar o próximo, você tem que perdoar os seus inimigos, você tem que ser útil na obra de Deus, você tem que estender a mão ao necessitado, você precisa dar esses valores de estar ligado à videira, você não é regrinha, são valores, é Bíblia. Aí a pessoa diz, nossa, mas é tanta informação que eu não sei. Aí nós como bebês espirituais, igualzinho os filhos, que nós temos os filhos físicos, eles começam a copiar quem? Muitas vezes são os pais. Com as pessoas que eles mais convivem, eles começam a pegar o jeito. Então, sim ou não? Quando você começa a conviver com uma pessoa e ela te ensinou o que é servir a Cristo, automaticamente você vai olhar para quem? Se todos nós somos discípulos de Cristo, mas ainda não entendemos, alguém vai nos ensinar, mas não é com aulinha, é dizendo, vem e anda comigo. Quando você estiver andando com essa pessoa, você vai crescer espiritualmente, porque essa pessoa é madura espiritualmente. Ela já entendeu o que você também entendeu, mas ainda não consegue praticar. Então eu não só falo, mas as pessoas que estão andando comigo, logo elas começam a me imitar. Ou seja, quando nós dizemos assim, por exemplo, eu tenho discípulos. Bom, de verdade, nós não temos discípulos. Quem tem discípulo é quem? Jesus. E nós somos discípulos de Cristo. Amém? Quem é, dá um glória a Deus. Quando uma pessoa anda com a gente, nós chamamos de discipulado. Ela, na verdade, é como Paulo disse, sede meus imitadores. Agora abaixa o vidro aí de novo. E pergunta para a pessoa do seu lado, quem você está imitando? Se você não imita quem você diz que te discipula, você não é discipulado por ninguém. Você não copia. Ah, eu sou discípulo do apóstolo. Você não tem
nada parecido com ele. Nada. Você não copia em nada ele. Ou ele não é referencial, ou você não está disposto a pagar aquele preço. Eu não estou falando de mim. Eu estou falando de nós. Quem está entendendo? Você decidiu ser cristão. Com certeza, você é ser humano, não consegue ser perfeito. Vão ver falhas em você, mas Jesus te chamou mesmo assim, para você ir e fazer discípulos, pregar a palavra, ensinar aquilo que você aprendeu. Ou seja, na igreja não existe pessoas que não façam seguidores. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Fala, apóstolo, nessas 3 provas, deixa eu analisar. Primeiro, não sou espiritual, sou crente carnal. Desculpa, você não se converteu. Não, apóstolo, não pode dizer assim. É a verdade, não é o que eu acho. Não, apóstolo, eu vejo em mim falhas. Aí também, eu vejo em eu também, eu não sou perfeito, sou humano. Diga assim comigo, sou humano. Não consigo ser perfeito. Ponto. Mas você está conectado a Cristo. Calma, você vai amadurecer. Os discípulos de Cristo amadureceram também. Vai amadurecer. Mas nós vamos amadurecer somente pela palavra. Vamos ser limpos somente pela palavra. Agora, sendo limpos pela palavra, nós vamos em estágios mais à frente e falamos para as pessoas, vem cá, você quer ser cristão? Me copia como cristão que você está no caminho certo. Você é o referencial. E as pessoas começam a te copiar. Aí eu faço interrogação para mim mesmo e para as pessoas que dizem que são meus seguidores. No que vocês me copiam? Mas não copia coisa ruim não, porque vai ter coisa ruim, viu? Deixa essa de lado. Copia a parte boa. Porque se você não consegue copiar pessoas que falham como você está muito mais longe de copiar a Cristo do que você imagina. Diga assim, estabeleça referenciais. Amém? Estabeleça logo onde você quer chegar. Mas como você já estabeleceu o primeiro referencial, diga assim, o primeiro referencial. Qual é o primeiro referencial? Cristo. Agora ficou pequeno o negócio, tem pra onde correr, irmão? Já que é para ir, vai até o tutano. Porque você não é seguidor de homens, você é seguidor de Cristo. Ele é a régua. Mas enquanto você ainda não chegou no patamar, olha pessoas falhas, que nem eu e que nem um monte de gente que tem aqui, que está pagando um preço, porque existe um preço, não existe preço a ser pago por salvação, porque já foi pago, mas existe um preço de lutar contra a carne e viver uma vida espiritual para agradar a Deus, e começa a copiar essas pessoas. Porque se você não conseguir copiar pessoas falhas, irmão, você vai estar num nível muito mais longe do que o destino que você tem para chegar. Quem está entendendo? Apóstolo. Mas é muito difícil isso. Sim. Por isso que em Gálatas disse que só vai haver uma possibilidade. O fruto é da ação do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Apóstolo, eu consigo dar o fruto. Diga assim, não consegue. A vara desconectada de Cristo, ela morre, ela seca. E para que ela presta? Às vezes tem umas árvores, uns troncão assim, você corta, você faz banco, você faz móvel, você faz um monte de coisa, não é? Até o bambuzinho você faz vara para pescar, sim ou não? O que nós podemos fazer com os braços de uma videira? Nada. Nem para sustentar um fogo serve. Ela queima rápido. Você não faz uma fogueira. Aí secou. Se secou por quê? Porque está desconectado. Ficou no canto. Vai morrer. Quando morreu, junta tudo. Taca fogo. Porque não presta para mais nada. É claro, a Bíblia está dizendo, se nós não estivermos conectados em Cristo, nós não conseguiremos dar fruto.
Mas interessante que em João capítulo 15 diz que ele corta. Mas se ele enxertou, ele vai cortar aquilo que ele enxertou? Então nós entendemos que a tradução correta é: ele levanta, ele tira do chão e coloca no lugar alto. Deixa eu mostrar uma coisa para você na palavra de Deus. Quando uma videira ela vai crescendo, ela não cresce no chão, ela cresce, é uma planta aérea, amém? Ela precisa de um apoio. Pode prestar atenção que todas as pessoas que começam abandonando a igreja, as pessoas acabam se lameando no mundo. As pessoas, elas estão aqui, elas passam daqui para o banco, do banco da frente lá para trás, de lá de trás para o mundo e dizem: eu vou ser cristão lá fora e não preciso de igreja. Quando você vai ver, essas mesmas pessoas estão desviadas, estão longe dos caminhos do Senhor, porque não faz mais sentido estar numa treliça, que é o apoio da videira. Estar na igreja é estar num apoio, mas nós temos vida. Pedras não têm vida, você e eu temos vida, e nós transferimos vida para as pessoas. Quem está entendendo? Amém? Mas é importante estar na igreja, porque é o lugar onde Deus pega você e tira do chão e coloca na videira, e você vive limpo na santidade, porque você vai ouvindo a palavra como você está ouvindo, como eu estou ouvindo, e vai limpando a nossa vida. Ah, apóstolo, não quero, nunca mais volto nessa igreja, não quero mais ouvir essa palavra. Não tem problema. Eu estou pregando com amor, com sinceridade, me igualando a você, precisando sempre da salvação que há em Jesus Cristo. Mas eu vou te dizer uma coisa: não existe outra palavra, não existe outro evangelho, não existe outro céu, não existe outro Salvador, não existe outro Deus, não há outro nome no qual possamos ser salvos, senão no nome de Jesus. Ou seja, não há saída. Essa é a palavra. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. 1 Coríntios. E a gente já entra para a Santa Ceia. Hoje é uma manhã da gente clamar a Deus. Você pensou que ia chegar na igreja e ia sentar ali assim, ó, ia ficar assim: vou ficar de boa, não vou fazer nada não, posso ficar tranquilo. Você veio no dia errado, hein? Ou no dia certo. O dia que Jesus chacoalha a gente e diz: eu te escolhi para uma coisa muito maior do que você pode imaginar. Sabendo que a gente não ia conseguir, ele disse. 1 Coríntios 11 e versículo de número 20, ele disse: quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Algum de vocês se apressam em comer a própria refeição, como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: esse é meu corpo que é entregue por vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eu tenho que ler. Romanos 8. É tanta informação. Eu falo: meu Deus, mas eu preciso.
dar a palavra para nós. Capítulo 8, versículo de número 18, diz assim. Vamos ler de pé, que a gente já vai tomar a ceia. Quero chamar os diáconos para vir aqui. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura. Pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de se esperar por ela, mas se esperamos por algo que ainda não vemos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Olha que lindo, irmão. Na nossa fraqueza, nós temos um ajudador, o Espírito Santo de Deus. Pois não sabemos nem orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito, pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para tornarem semelhante à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-lo, ele os chamou. E depois de chamá-los, declarou os justos. E depois de declarar os justos, lhes deu sua glória. A palavra está dizendo, é a graça de Deus. Você foi escolhido para estar conectado a Cristo. Ele vai passar os valores dele para você. Ele vai te capacitar e você vai expressar esse amor de Deus para as pessoas. E você vai dizer, quer ser cristão? Olha para mim que você vai ver o que é ser cristão. Você está ligado à videira? Paulo vai dizer aqui também no Romanos 8, que não dá tempo de ler tudo. Se com ele padecemos, com ele também seremos glorificados. Você padece pelo Evangelho e por amor a Cristo. E existe uma coroa de glória preparada para você. Paulo, ele celebrou a ceia e disse, celebremos e anunciemos a morte e a ressurreição até que ele venha. Ele virá. Me perguntaram, o senhor acredita que Jesus vai voltar? Oh, se acredito. Acredito mais do que qualquer coisa na minha vida. E procuro me preparar cada dia para a volta do nosso Senhor, dizer assim, ora vem, Senhor Jesus. E é nesse sentido que nós celebramos a ceia. Então para de olhar para pessoas e falar, eu preciso ser discípulo daquela pessoa. Você precisa ser discípulo de Cristo. Amém? Aí depois você olha alguém que é discípulo de Cristo e fala, eu vou imitar. Eu vou imitar. Você crê que nessa igreja tem discípulos de Cristo? Tem pessoas maduras? Então você já entendeu. O seu compromisso é ser discípulo de quem? De Cristo. E essa pessoa que você olha como referencial, que pode te levar a mais perto de Cristo e te ensinar o que você não sabe ainda. Você já detectou? Pede ajuda para ela e anda junto. Isso é discipulado. Agora, eu não quero o que aquela pessoa é em Cristo. Aí fica duas perguntas. O que ela não é em Cristo, na sua opinião, é o que a Bíblia diz
que ela não tem nada a ver com Cristo, ou você não está disposto a pagar o preço que ela paga por ser discípulo de Cristo. Sabe por quê? A gente olha para a história da igreja, existem grandes mártires, sim ou não? Grandes mártires. Só que deixa eu te contar uma coisa, a história não deu nome também, mas existe um monte de gente que negou a fé e deu as costas. A gente exalta os mártires, mas se esquece que teve gente que falou assim, eu? Você acha que por que Nicodemos foi encontrar Jesus de noite? Depois ele entrega o seu coração, segundo nós vemos nas Escrituras, ele assume ser cristão. Ele assume seguir a Cristo. Agora, ser amigo de Cristo para aquela sociedade era ser perseguido, sim ou não? Não era essa fama, esse glamour todo que tem hoje, muitas vezes. Embora possa se analisar por outras óticas. Mas você precisa estar disposto a ser cristão. Você está disposto? Vamos nos ajudar. E o que é amar um ao outro? É você estender a mão quando alguém cair e não jogar. É estender a mão e falar, vem irmão. Você acha, quando Pedro negou Jesus, os discípulos podiam apontar o dedo no nariz de Pedro? Sim ou não? Ué. Atire a pedra quem não tem pecado algum. Ou seja, eu parei, eu desisti, mas você também desistiu, Tiago. Você também desistiu, Bartolomeu. Vocês também pararam. Mas o mesmo Cristo restaurou os 11. Por quê? Cristo te vê de pé, Ele não te vê caído. Ele acredita em você e por isso você está aqui nesta manhã. Porque essa palavra faz sentido. É palavra de salvação. É evangelho de Jesus Cristo para você e para mim. Ele não desistiu de você. Levante as suas mãos. Ele não desistiu de você e hoje Ele está aqui falando ao teu coração, dizendo, vem, vem porque eu te chamei, vem porque eu te escolhi, vem porque eu entreguei minha vida na cruz por você. Vem do jeito que você está e hoje faça uma aliança comigo, abandona os teus pecados e vem para mim porque eu tenho condições de te perdoar e de fazer uma nova criatura. Oh Espírito Santo de Deus, trabalha em nossos corações através desta palavra, nos une a Cristo, nos une, limpa, Senhor meu Deus, com esta palavra, a nossa vida, para que possamos dar mais fruto. O Senhor está limpando a sua, está limpando a minha vida, para que possamos dar fruto, e fruto do Espírito, para que possamos viver uma vida espiritual, para que possamos viver novos valores, para que possamos crescer na presença do Senhor. É manhã de arrependimento, é manhã de restauração para a nossa vida, é manhã onde os discípulos de Cristo estão sentados ao redor da mesa e dizendo, Senhor, nos perdoa dos nossos pecados. Pedro iria trair Jesus, mas Jesus o via restaurado e disse, é o meu sangue que é derramado por cada um de vocês. Ele vê você de uma maneira diferente. Ele te vê restaurado. Ah, louvado seja Deus que não desistiu de mim. Louvado seja Deus que não desistiu de um monte de gente aqui. Que o Senhor restaurou, perdoou e nos trouxe para a santidade, para a presença dEle. Tudo uma obra do Espírito Santo. É Ele quem salva. É Ele quem regenera. É Ele quem transforma. É Ele quem fortalece. É Ele que faz nova todas as coisas na nossa vida. Tudo é para Ele, a glória é dEle. Tudo é feito pelo Deus poderoso, no Filho Jesus, nos selando com o Espírito Santo da promessa. Ora vem, Senhor. Show. Se você sair com esses 3 pontos na sua mente, eu me dou muito feliz. É que eu justifiquei muita coisa porque é uma palavra muito séria, gente. Quem não quer vida com Deus não volta aqui nunca mais. Quem não acredita na palavra, Lecão, não volta aqui nunca mais. Mas é uma palavra para mim.
É uma palavra para todos nós. Se isole você e Deus e avalie. Não deixe as pessoas te avaliarem, avalie você. Com a palavra de Deus, não o que você acha. Será que eu estou conectado a Cristo? Ou será que eu estou conectado, mas eu estou com umas falhas aí? Tem umas folhas que não devia estar aqui, que foi um joio que jogaram em um canto. Acabou enroscando aqui. A palavra hoje está limpando. Que amor lindo, né? Eu poderia desistir da gente. Ele investe. Nós somos plantação do Senhor. Ele vai limpando. O agricultor está passando nessa manhã aqui, ó, limpando, para que você dê fruto. Obrigado, Jesus. Já entendi que eu preciso copiar o Senhor, mas eu preciso de ajuda. Alex, você é um servo de Deus. Eu vou andar perto de você, você me ajuda? É isso. Eu vou andar perto de você, você ajuda? Ajudo. Ajuda, Jesus, vamos andar junto? Vamos. Por quê? Nós vamos crescendo junto à medida de Cristo. Às vezes a gente fala assim, Alex, a gente está seguindo Cristo, né, Alex? É o mesmo objetivo, isso é o mesmo meu. Você está andando comigo, né, meu discípulo? Vem. Mas não perde foco lá, não. Olha para mim e me copia no que eu copio ele. Então, se nas minhas ações, na minha administração como apóstolo, eu sou algum referencial para quem olha para mim, copie. Copie. E eu digo isso para os meus discípulos, eu falo, no que vocês estão me copiando? Estamos nos tornando mais parecidos de Cristo. Aí às vezes a gente fala assim, apóstolo, Jesus não ia fazer esse negócio não, o nosso referencial, acho que não ia gostar disso aí que o senhor está pensando ou fazendo não. É mesmo, né, Alex? Acho que Jesus não pensaria assim não, né, filho? A gente tá irado, né? Vamos pedir perdão para ele? Vamos, porque ele é o nosso referencial, apóstolo. A gente vai lá orar junto, pedir perdão e a gente vai continuar a caminhada, porque eu não sou o destino. O nosso destino é Cristo. É o céu. Estamos todos. Um dia a gente fala assim, ufa, chegamos aqui, hein, Alex? Acabou agora, hein? Tá perfeito, hein, Alex? Fala assim, também tá perfeito, hein, apóstolo? Estamos perfeitos, glorificados em Cristo. Enquanto isso, vamos estar em reforma. Diga, vou estar em reforma. Por isso que a gente não celebra a Santa Ceia uma vez. E nunca mais na vida. A gente todo mês, pelo menos uma vez por mês, a gente traz a memória que nós somos pecadores, fomos salvos em Cristo, morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. É interessante que Jesus, Ele não morreu, ressuscitou, e aí depois Ele se juntou com os discípulos e celebrou a ceia. Ele fez tudo isso antes. Ou seja, ninguém estava justificado, ninguém estava perdoado. Não é lindo isso, pastor Vitor, né? Ninguém estava perdoado, todo mundo condenado. E Jesus, ao invés de falar assim, vocês estão tudo no inferno, ele disse assim, vocês serão meus amigos. Você, amigo de Deus, Deus compartilhando. Às vezes eu perco sono, é por causa disso. Deus começa a compartilhar o que Ele vai fazer na nossa vida e eu fico só assistindo, porque eu não faço, é Ele que faz em mim, através de mim. Aí eu falo, faz Senhor, faz, eu quero ver isso acontecer. Jesus disse, o Pai me deu um mandamento. Então imagine Jesus conversando assim com o Pai, e o Pai fala assim, desce lá, filho, e ama eles. E perdoa o pecado deles. Jesus andou no meio das pessoas e dizia, eu não vim para condenar, eu vim para salvar vocês. Eu não vim para julgar. Quem rejeita essa palavra já está julgado. Mas eu vim para salvar. E aí naquele dia, numa Páscoa, ele vai lá e celebra a Páscoa, mas aí naquela Páscoa vai ser totalmente diferente, porque ele pega o pão, parte o pão que... Nunca fizeram isso, mas ele parte o pão e disse, este é o meu corpo que é dado por amor de vós. Ceia, corpo, comunhão. Comunhão com pecadores,
Não, mas é profético, eu vou limpar eles já já. Já já vão estar tudo conectado em minha videira verdadeira.